Negócios. Convidamos para moderar este painel o jornalista Ricardo Boechat. Como debatedores, o ministro Haroldo Cedras, presidente do Tribunal de Contas da União, Marcos Otávio Bezerra Prats, diretor do Departamento das Indústrias Intensivas em Mão de Obra e Recursos Naturais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Juan Queiroz, vice-presidente da Fiesp e presidente da Agência de Promoção de Investimentos e Competitividade, Investe São Paulo. Floriano de Azevedo Marques Neto, presidente da Associação Ibero-Americana de Estudos de Regulação. Com a palavra o moderador desse painel, Ricardo Boechat. Tem sim, dois. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, obrigado à Fiesp mais uma vez por me convidar para participar de um evento que discute questões relevantes, determinantes para nosso cotidiano, para nosso futuro e que me permite, como profissional, também aprender muito, ouvindo aqui dos especialistas, dos agentes centrais dos temas em debate, informações que normalmente não estão no cotidiano, no dia a dia de nossa apuração, de nosso trabalho nas redações, demandam um certo conhecimento específico, que não é o que a gente tem na lide diária. Esse nosso painel, minha gente, ele está programado para durar 50 minutos, com 4 participantes, e também uma expectativa que tínhamos de participação de perguntas dos senhores e senhoras da plateia. Ou seja, dentro disso que se propõe em termos de tempo, ele já começa sendo uma obra de ficção. Não há a menor possibilidade da gente discutir o que vai discutir aqui em 50 minutos com perguntas da plateia. Como a regra histórica manda que a gente sacrifique a maioria, as perguntas de vocês, se não tiver tempo, não vão ser feitas. A gente começar a privilegiar aqui a maioria, pode criar um hábito nos senhores e nas senhoras que não combine com a realidade lá fora, e aí vai criar mais problemas ainda. Bom, nós temos aqui como tema do nosso primeiro painel desenvolvimento institucional e ambiente de negócios, como livrar o setor da construção brasileira da burocracia. Nas reuniões preliminares, preparatórias que fizemos, ministro Cedras, o senhor e o TCU, claro, estiveram presentes muito nas discussões, porque, sendo um assunto relacionado à burocracia, aos entraves de legislação, à regulação, governança, controles, de uma maneira geral, o protagonismo do Tribunal de Contas, numa certa medida, se impõe. E eu queria começar o nosso painel, primeiro, aliás, dizendo aos participantes que os senhores fiquem à vontade para fazer partes, enfim, se quiserem colocar perguntas no curso, enfim, debaterem entre si. Mas eu queria começar o nosso painel, ministro, perguntando, dentro desse subtema, como livrar o setor da construção brasileira da burocracia, a pergunta que foi colocada aqui para abrir o debate é: o que o Tribunal de Contas pode fazer para melhorar a governança dos órgãos contratantes na área da construção e garantir que as obras sejam concluídas no prazo e dentro do custo? Essa é só acrescentando, ministro, uma questão impressionante. Eu não sei se o senhor até poderia me ajudar a desfazer essa impressão. Eu já lancei esse desafio lá na rádio uma vez em discussões com jornalistas e tal, e pedi que alguém me apontasse que obra pública no Brasil terminou no prazo e dentro do custo. O senhor lembraria de alguma, não? Não podia lembrar, não é culpa dele, pelo contrário.
Mas é uma coisa curiosa, né? A gente não consegue isso. É bem verdade que eu estou fazendo obra lá em casa, também não está dentro do prazo e nem ficou dentro do curso. Mas como não vou esculhambar a mim mesmo, prefiro esculhambar o governo. Então, diga para nós, o que pode fazer o Tribunal de Contas da União para melhorar a governança dos órgãos contratantes na área e garantir que as obras sejam concluídas no prazo e dentro do custo, ministro? Eu vou lhe passar aqui enquanto eu pego outro. Pronto, pega isso aqui. Bom, essa realmente é uma pergunta muito abrangente e nós sabemos que a questão da burocracia arraigada aqui na nossa terra é uma coisa que remonta a muitos anos, vem talvez de uma tradição, quem sabe, histórica, cultural, enfim. Mas não dá mais para a gente tolerar isso. Chegou a hora de um basta nisso. Porque quando a gente analisa, acima de tudo, os entraves da economia brasileira, todos os pronunciamentos feitos aqui na manhã de hoje abordavam esse tema, porque a gente já cansou dele. A burocracia realmente não deixa que aquela questão da produtividade que todos querem na nossa economia passe a acontecer. E digo isso com a experiência não só de quem está num órgão de controle, que também tem sua burocracia, que precisa avançar nessa direção também, e nós reconhecemos isso. Nós entendemos que o controle em si não predispõe ao aumento da burocracia. Ao contrário, nós brasileiros é que entendemos que todas as regras, que todas as formas de previsibilidade que temos que obedecer, principalmente quando não temos no Brasil ou esquecemos a função planejamento, que os projetos no Brasil não são da competência como nós precisamos e gostaríamos, como a gente vê com muita frequência na comparação com o que existe lá fora, enfim. Então, acho que há uma necessidade de um esforço gigantesco, monumental, e digo isso com a experiência de quem participou em janeiro de 2013, num seminário organizado pela OCDE, lamentavelmente com poucos latinos presentes, de como os Estados nacionais podem ajudar a desmontar essa burocracia. Então, eu acho que essa é uma tarefa de todos. E se lá fora, que a gente considera que a burocracia não atrapalha tanto a vida dos empresários, nem dos cidadãos, mas tudo que temos aqui é para ter um entrave ao desenvolvimento dos valores da cidadania. Então, o que o TCU pretende, o que o TCU imagina que pode ajudar nessa direção, é avançando nos seus métodos de trabalho, é agilizando todas as suas formas de trabalho de auditorias, inclusive agora pensando nas auditorias preditivas para que a gente possa praticamente antecipar isso, mas, na verdade, nós só poderemos fazer isso se o Brasil avançar em relação à transparência, se o Brasil entender que não é mais possível não se ter um governo 100% digital, como já ocorre em vários lugares do mundo, e vários países já possuem a sua estratégia de desenvolvimento de governo digital, nós não a temos. Então, nós precisamos, de fato, avançar através dos nossos métodos de trabalho em todos os setores para que a burocracia seja desmontada, como propunha aquele seminário que aconteceu em Berlim, em janeiro de 2013, sob os auspícios da ONU e da OCDE. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é avançar em relação a esses métodos, e o Brasil está perdendo um espaço muito grande nessa área. Nós sabemos que, com o nosso projeto de banda larga não sendo cumprido, nós não podemos avançar, inclusive, na qualificação das pessoas, como aqui foi dito, na formação dos cidadãos nas escolas. A maioria das escolas não estão conectadas. Como podemos avançar? Se os cidadãos que vamos receber na área da construção não estão preparados para os avanços que a construção enfrenta ou que alcança no mundo inteiro. Nós sabemos que tem lugares do mundo que está construindo um prédio de 60 andares em 60 dias. Não precisa chegar lá, mas nós não podemos ter os desperdícios, as agressões ao meio ambiente, a falta de planejamento e de projetos de qualidade que obedeçam a esses critérios a vida inteira. Se foi de um passado, vamos esquecer esse passado. Vamos pensar em avançar, em qualificar a nossa gente, os nossos métodos de trabalho, exigir de todos, do governo, do Tribunal de Contas, que também nos acompanhem nessa direção,
porque, senão, esse discreto que estamos enfrentando na área dos investimentos, que eu também tenho, sei lá, o azar ou a sorte de ter ouvido aqui e lá fora mais ou menos os mesmos argumentos, eu acho que essa é a obrigação de todos. Então, digo sempre, dizia aos meus alunos da universidade, que função governo não é só de quem está sentado no executivo, é de nós todos. Então, eu acho que temos que fazer esse esforço comum de melhorar os projetos básicos, os projetos executivos, para que o TCU não exerça a cada dia a sua função institucional e constitucional da cautelaridade, de ter que determinar que um aspecto de um contrato, que um contrato seja interrompido sem interromper a continuidade do empreendimento, como nós temos feito religiosamente. Quer dizer, quando nós vamos examinar os trabalhos feitos anualmente pelo TCU, o número é baixíssimo. Nós não passamos de 2% de paralisações efetivamente determinadas pela nossa casa. A responsabilidade está na comissão mista do Congresso Nacional, que é quem tem esse poder de determinar o adiamento ou não dos recursos para um determinado empreendimento. E o exemplo que demos aqui na construção da solução para resolver o problema crônico, gigantesco do anel rodoviário de São Paulo, é uma demonstração inequívoca de que nós também queremos avançar e colaborar. Não vou me alongar, mas, repito, precisamos melhorar a qualidade dos nossos projetos, precisamos desmontar a burocracia e precisamos todos avançar na direção de um governo 100% digital para que as reclamações não continuem aqui e ali, ou na área ambiental, ou na área fiscalizatória, enfim, em toda essa via crucis que nós conhecemos para os empresários, mas, acima de tudo, para nós cidadãos brasileiros. Ministro, deixa eu insistir aqui numa coisa. Me lembrei quando o Brasil esteve aí ameaçado de um reaparecimento da febre aftosa, já tem uns 5, 6 anos, não me lembro quando, ainda estávamos no governo Lula, não sei se primeiro ou segundo, acho que o segundo. E a gente entrevistou o presidente Lula a respeito da febre aftosa e ele disse, precisamos controlar a febre aftosa. Eu fui para casa procurando vacas na rua, porque eu queria, eu tenho que contribuir, mas precisamos, me inclui na solução, me inclui no problema, embora eu não tenha conseguido contribuir em nada para o controle da febre aftosa, porque simplesmente não estou no jogo. Estava ouvindo o senhor dizer agora que precisamos reduzir a burocracia, precisamos melhorar a qualidade de projetos. Precisamos quem, ministro? Precisamos nós todos. E aí, nesse caso, todo mundo tem sua vaca. Eu vou para casa apavorado. Todo mundo tem sua vaca nesse caso. Todo mundo tem sua vaca nesse caso. Nós precisamos melhorar na área privada e na área pública também. Nós não podemos ter aplicação dos recursos públicos de forma pouco responsável, no sentido de admitir projetos que a gente sabe que, e o executor sabe muitas vezes, e o fiscal sabe muitas vezes, que não vão trazer a eficiência e a qualidade dos serviços que nós queremos. Nós não queremos mais ter no Brasil aquele anseio permanente de ter obras e obras e obras sem ver as consequências delas, sem ver a qualidade delas, sem ver a funcionalidade delas. Acho que nós temos todos que nos preocupar exatamente em relação ao atendimento das demandas da sociedade. É isso que nós temos que trabalhar. E essa responsabilidade, essa vaca é de nós todos. Queria perguntar ao Marcos Otávio Oliveira Prates, depois volto ao ministro Cedras, como aos demais painelistas. Marcos, o Estado brasileiro é um péssimo contratante, né? Questão de prazos, questão de custos, questão das obras jamais ficarem dentro do orçamento previsto, e tudo que nós já conhecemos amplamente. O que explica isso? Por que essa nossa dificuldade de fazer o planejado, ou o dito que está planejado, dentro do prazo, dentro da qualidade dos custos a que se referiu o ministro Cedras? Olha, eu acho que uma questão básica, eu gosto muito de um pensamento do Mário Simonsen, só os mais antigos aqui talvez se lembrem disso, né? Eu estou com quase 60 anos, então eu passei por essa época. Ele dizia que 95% da solução de um problema está na sua clara definição. Eu acho que a gente está o tempo inteiro angustiado com o problema, sofrendo com o problema, reclamando do problema, mas a gente não consegue definir claramente o problema. E, para mim, o problema é um problema de governança, né? Porque o que é governança? É você ter cada um dos atores
sabendo qual é o seu papel, tendo clareza das suas competências e responsabilidades dentro do processo, sabendo dos seus limites de atuação, tendo prazos para cumprir as suas etapas, né? E você ter o sistema montado de forma que tudo esteja integrado e articulado. O que acontece no país é que você tem um processo meio caótico, porque cada um que intervém não tem prazo para dar a solução dos seus problemas. O planejamento começa com o planejamento mal feito, né? Os projetos, atribui-se pouca importância ao projeto, quando, na verdade, você tem um excelente projeto, oferece uma perspectiva, você tem uma boa obra, né? Tem exemplos concretos disso. Por exemplo, transposição do São Francisco. O pessoal fez o projeto nas carreiras, na correria. Fez levantamento geotécnico insuficiente. Chega na hora lá de executar, está previsto remoção de terra no canal e é pedra. Derrocamento é diferente de movimentação de terra. Aí você vai ter problema de contrato, você vai ter que renegociar contrato, começa um rolo dos infernos nesse negócio. E sem considerar que demorou tanto a obra, né? O rio acabou. Sim. Agora, nem que eles ajeitassem o projeto, não vão transpor nada. Secou o rio. Perdão, pode ir. Mas esse problema de governança, então, eu penso que isso precisa ser muito bem resolvido. É preciso você ter... o desafio no Brasil é você reduzir o ciclo de realização de obra, né? E não se mede ciclo de realização de obra. Pergunta para alguém aqui se alguém tem em algum lugar do Brasil uma lista de qual era o prazo previsto de fazer uma obra, qual o prazo que durou, qual era o custo inicial que tinha aquela obra, qual foi o custo final, qual era o cronograma inicial de execução, qual foi o resultado final de execução, de prazo. Não tem. Aquilo que você não mede, você não gerencia. Certo? Então, falta sistematizar as coisas, falta governança, claramente. E isso é um problema da sociedade. É muito fácil olhar para o governo e tirar pedra no governo do dia, mas isso acontece em todos os estados, em todas as prefeituras, em todos os governos, em todos os partidos. Por quê? Porque a definição do problema está errada. Toda vez que acontece alguma coisa, a tendência, como agora a Petrobras, é vir com uma nova carga de exigências, de restrições, de controles, etc., para impedir que aconteça o que aconteceu. Mas isso não impede. O que impede é você melhorar a governança. É você estruturar de forma clara os papéis. É você ter previsibilidade. E previsibilidade não é uma coisa acidental, não é uma coisa de geração espontânea. Ela é resultado de uma coisa bem estruturada. Quem tem empresas que organizam bem as suas coisas sabe como é que funciona. Quem organiza mal sabe também como é que funciona. Não dá para ter improvisação. Não dá para ser uma coisa espasmódica. Você tem um problema, você atua só sobre aquele problema isoladamente. Eu acho que nós precisamos de uma revisão sistêmica desse processo, colocar cada coisa no seu lugar e, principalmente, né, começar pelo processo de projeto, né, valorizar projeto, gastar mais em projeto, gastar em termos de pagar por um projeto tecnicamente melhor e também gastar o tempo necessário que for. Talvez devesse existir exigência em lei. Para você fazer licitação, você devia ter já alguns requisitos de projetos atendidos. Para evitar esse negócio do voluntarismo político. Eu quero lançar a obra tal. Ah, mas não tem projeto. Não importa, vou fazer. Aí faz um básico de qualquer jeito. E depois, a obra que você puder fazer em 3, você faz em 10, em 15 anos. A obra que vai fazer com 5 bilhões, você gasta 20. E aí, a culpa disso tudo fica o quê? Ah, não, é corrupção. É uma coisa simplória, muito fácil de explicar. Atribuir tudo à corrupção. Não que a corrupção não seja um problema. Mas a corrupção, para mim, é muito mais decorrência do que motivo. É muito mais efeito do que causa. Mas essa confusão, essas precariedades não são exatamente deliberadas se é para criar esse ambiente favorável à corrupção, à manipulação de projetos, de resultados, de orçamentos. Claro que há interesses que prosperam nesse ambiente. Em outra parte, por que os projetos aqui são ruins e no mundo não são? Pois é, eu acho que há interesses que prosperam nesse ambiente. Realmente há. Mas há também uma passividade da sociedade. Porque a sociedade só sabe reclamar, só sabe xingar, só sabe acusar, só sabe execrar publicamente quem é a bola da vez.
mas não resolve o problema em si. Né? Você vê, a coisa tem uma gravidade. Nós, por exemplo, não temos nada sistematizado para resolver situações, riscos de contrato. Situações banais, como você tem um problema de contrato, você tem uma acusação de corrupção, coisa assim. Acontece a acusação, você suspende pagamento, suspende contrato, quando não tem a paralisação total da obra. Mas a Petrobras, por exemplo, agora, né, está acontecendo uma hecatombe na cadeia produtiva. Por quê? Porque você pega a empreiteira, que é a contratante principal, e para de pagar. Suspende, porque eu tenho que revisar, eu tenho que ver como é que é isso, não sei o quê. Só que tem as subcontratadas todas, que também sofrem o efeito desse processo. Você vai gerando um processo em cadeia, e daqui a pouco esse povo todo tem financiamento com o banco. Daqui a pouco começa a ter inadimplência, porque não consegue pagar, porque não tem faturamento. E isso não é visto. Fica nessa obsessão pela questão da corrupção, que é importante, ela é um problema grave, sério e histórico no Brasil, mas não dá para ficar com esse olhar enviesado, olhando só para um ponto do problema. Tem que olhar sistemicamente e tem que buscar soluções sistêmicas. Bom, esse é o problema. Eu vou deixar aqui, Queiroz, você para o final, porque eu quero mudar, nós temos que dar andamento ao nosso debate, para perguntar ao Floriano, ainda dentro dessa discussão que estamos tendo, Floriano, onde você aponta aí, quem é o vilão do enredo? É o projeto, é a regulação, é a burocracia, é o quê? Eu vou fazer uma blague, somos todos nós. Boixá, eu acho que a gente às vezes erra o foco, embora vai explicar na sequência, dizer que o problema é o excesso de burocracia. Acho que o problema é a falta de burocracia. Mas burocracia no sentido verdadeiro, profissional, capacitada, com regras claras a cumprir. A burocracia que nós criticamos não é a burocracia em si. Isso explica um pouco a diferença dos processos no Brasil, ministro Cedras, dos processos na OCDE. Né? Ou mesmo em burocracias um pouco mais adequadas, como aquela que se cunhou no Tribunal de Contas da União. O que eu acho que nós temos que pensar é na burocracia como meio e não como fim. O problema do Brasil é que a burocracia passa a ser um fim em si mesmo. E nós apoiamos isso. Colocava-se agora há pouco, sempre que há um choque, um escândalo, um acidente, a reação não é cobrar que o procedimento tivesse sido cumprido, é aumentar o procedimento, é criar mais rigores. E fazer algo que é o antídoto de uma boa burocracia. Conferir ao burocrata mais poder, mais discricionariedade, o que traz em si mais imprevisão para quem tem que investir. Então, me parece que aqui o problema, para resolver esses entraves, é justamente dar mais previsibilidade à ação do burocrata, o que até facilita a sua atuação. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, avança muito na previsibilidade quando faz a auditoria preditiva, quando edita normas que não só vão balizar os seus julgamentos, como sinalizam para o prefeito que recebe repasse da União como ele tem que agir. Se ele tiver consciente de bem, ele vai agir já adequado ao que o Tribunal de Contas da União esclareceu. Então, essa nossa tendência de reagir a um evento que nos choca, com mais lei, mais norma, mais regulamento, é negar a própria previsibilidade. Nem toda lei, nem todo regulamento dá previsibilidade. Há alguns que ajudam. Segundo ponto que é importante, é que nós temos que, acho que aí talvez o ministro Cedras concorde, mas nem todo mundo do controle concorda, fortalecer os controles prévios. Dou um exemplo, Boixá, que é um exemplo fundamental para a indústria da construção. É preciso se ter certeza que o preço contratado é o preço que vai ser executado, não que o preço seja lesivo. Portanto, é muito importante que o Tribunal de Contas da União, em projetos estruturados, grandes, etc., seja previamente consultado para saber se aquele orçamento de referência é razoável. Portanto, o que for contratado abaixo do orçamento de referência, presume-se legítimo. E aí quem vai executar sabe que o preço que ele ofereceu e contratou é o preço que vai ser exercido, e não que amanhã ou depois vai se fazer uma auditoria para dizer esse preço está acima. Outro ponto que é importante, que você tocou muito bem, depois de muito tempo trabalhando no setor de infraestrutura, eu me convenci que nem toda falha de projeto é proposital. O grande problema, Boixá, e não me tomem pela literalidade da minha frase, é que o projeto bem feito não cabe no regime democrático.
Por quê? Porque o governante é eleito com um projeto que a população gosta. Ele tem 4 anos para planejar, projetar, licitar, executar e cortar a fita, porque todo mundo quer inaugurar uma obra, deixar sua marca. Isso é da cultura nacional. E, portanto, tendo que fazer em 4 anos, presumindo isso, o que se faz? Atalha-se a fase de planejamento e projeto. E vai se fazendo no curso da obra. O problema é que isso acabou. Não pode mais existir. Seja pelo tamanho da complexidade dos projetos, seja porque existe hoje controle. No passado se fazia, com ou sem interesses escusos, se fazia a troca do pneu com o carro andando. Não dá mais. E aí tem algumas coisas que são importantes, que até podem aparentemente entravar, mas que certamente vão fazer as coisas acelerarem, ministro Cedras. Por exemplo, todo projeto de infraestrutura de longo curso, uma hidrelétrica, uma estrada, uma obra de metrô, para que ele seja licitado e contratado, tem que estar no plano plurianual. Para estar no plano plurianual, precisa ter uma previsão do gasto, do investimento. Por que não exigir, na incursão dele, na inserção dele no plano plurianual, que já seja apresentado um orçamento com o mínimo de relevância, o mínimo de consistência? Lá atrás. Se existe o planejamento, a Constituição fala do plano plurianual, mas é mais ou menos como uma inscrição para inglês ver. Você já antecipa isso, você já obriga que saia do prazo de 4 anos a inclusão no plano plurianual com alguma previsão de projeto e de orçamento, que vai ser variada em função da licitação, etc. Outro ponto, para concluir, já que nós temos que fazer propostas. Nós temos que vencer uma resistência, que é a resistência de difundir o silêncio positivo na administração pública. O que é o silêncio positivo? É a previsão de um prazo para a administração se manifestar, não havendo prazo, dá-se por autorizado, por aceito, por emitida a autorização. O Supremo já disse que isso é possível, quando se questionou um artigo que dá silêncio positivo para o setor de petróleo, na ação direta contra o setor de petróleo. Por que o administrador público não se responsabiliza com o prazo? Ainda que ele possa vir a público dizer, eu não pude cumprir esse prazo por tal ou qual circunstância. Por que o licenciamento ambiental, ninguém pode saber quanto tempo dura? Você colocava, por que nenhum projeto termina no seu orçamento? Em grande medida, porque parte disso é que é uma caixa preta o licenciamento ambiental. E pior, o licenciamento ambiental no Brasil, ele é como aquele jogo de tabuleiro que você jogou o dadinho errado, volta para a casa inicial. Porque existem várias fases do licenciamento. A licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, a ação civil pública do Ministério Público, depois a licença emitida, que renova as exigências. Então, por exemplo, uma coisa muito simples. Existir um prazo para emitir um alvará de uma construção de habitação, para emitir uma autorização, pode ser de 6 meses, não é o problema, mas que o investidor saiba que ele tem um prazo. E que se houver uma letargia do poder público, essa autorização será dada. Então, existem coisas que, só para terminar, são bastante simples, mas que têm uma resistência, por isso que eu comecei falando que a culpa é de todos nós, da nossa opinião, de imaginar, isso é um vez um pouco português, de imaginar que a solução se dá aumentando o rigor do agente do Estado. Muitas vezes, disciplinando a atuação dele, nós conseguimos mais proveito do que dando a ele mais discricionariedade e poder. O que eu me pergunto é se nós é que damos, né? Não sei quem. Eu tenho que dizer que é uma apropriação do Estado de parcelas de poder que ele legisla. Quando acontece ele diz que mais. Quando acontece um acidente, um escândalo, você, todos nós gritamos por mais rigor. E muitas vezes nos enganamos que esse mais rigor vai se dar na via normativa. Na verdade, muitas vezes, fazendo um retrospecto do que deu errado no que já existe, seria mais produtivo. Por isso que eu falei que somos nós. Eu depois, fora aqui do plano, quero conversar um pouco sobre essa tua de que o projeto perfeito não cabe na democracia. Essa é uma blague, né? Não, claro. Pelo amor de Deus, não me tomem por isso. Eu queria pedir a todos segredo absoluto em relação a isso. Porra. No mandato democrático. Na normalidade democrática, é verdade. Eu fiquei em pânico aí. Até porque se fosse assim no contraponto, não tinha obra mal feita na China, né? De vez em quando cai um negócio lá, né? Mas enfim, isso é dentro da blague, estamos na blague. Bom, eu deixei o Queiroz para o fim, porque eu quero e precisamos, vocês vejam como é que era mesmo uma obra de ficção esse tempo para o painel, já estamos com quase 40 minutos e nem o Queiroz falou ainda, estamos ainda na primeira rodada. Vou tentar acelerar um pouquinho. Queiroz, eu queria falar de PPPs, Sim. Tá? E, claro, você fica à vontade para comentar o tema discutido até aqui. O setor privado vê as parcerias público-privadas como uma importante alternativa ao desenvolvimento do país.
por que elas não saem do papel? E aí eu já vou fazer a segunda pergunta que estaria reservada para você, mata as duas. A situação do Estado, que é o parceiro potencial, é muito delicada, no momento especialmente. Poderíamos dizer aí, sob muitos pontos de vista, que está quebrado. Tem dinheiro, está atrasando pagamentos, a situação está delicada sob muitos aspectos. O que está sendo feito para realizar, de fato, essas parcerias? Então, relembrando, por que as parcerias não saem do papel e o que está sendo feito para realizá-las, considerando esse quadro nem um pouco favorável do momento? Veja, o Estado de São Paulo, e eu sou da área da construção, sou de iniciativa privada em governo, então tenho uma visão daquilo que foi colocado muito bem aqui, e a minha conclusão é em relação a projetos. Eu acho que nós temos uma cultura empresarial de gastar pouco recurso, investimentos em projetos e acelerar essas questões e tentar resolver nas obras. Do ponto de vista das PPPs, São Paulo hoje tem PPPs contratadas e em contratação, em áreas sensíveis como habitação, por exemplo, estradas, hospitais, indústria farmacêutica, tratamento de água, centro de convenções, e nós devemos avançar com um instrumento maior, que é a realização das MIPs, que envolve diretamente a iniciativa privada. Então, como empresário do ponto de vista empresarial, eu acho que nós devemos avançar e mostrar ao Estado onde está a nossa prioridade de investimentos. O empresário, normalmente, ele coloca seus recursos onde tem as suas prioridades. Então, nós devemos, nesse sentido, procurar nos aproximar do Estado, buscando oportunidades de negócios no sentido de fazer investimentos. Nós levamos os projetos como iniciativa da iniciativa privada e eu estou sentindo, basicamente, hoje, na agência de investimentos, que nós podemos ser um instrumento facilitador à iniciativa privada em busca de bons projetos junto ao Estado. A burocracia faz parte dos processos de controles e de gestão. Porém, à medida que há instrumento que facilite a inserção da iniciativa privada junto ao Estado de uma forma transparente, existem bons negócios e boas oportunidades para a sociedade, não só para o empresário ou para o próprio Estado. E a questão do Estado está com dificuldades de caixa, enfim, não digo o Estado de São Paulo, o Estado brasileiro hoje. Estamos vivendo um momento complicado do ponto de vista econômico. Não cria nenhum entrave, inibição. Você diria que é mais um problema de surgirem os parceiros privados, o Estado está apto a oferecer essas boas oportunidades e está com os recursos para a sua parte no negócio? São duas situações. A situação, falta de recursos. Eu acho que o Estado tem que trabalhar em diminuir as despesas, trabalhar em diminuir aquilo que não é essencial para a iniciativa social. Por outro lado, a complementação da iniciativa privada em novas oportunidades junto ao Estado gera emprego, gera renda e, ao mesmo tempo, contamina o Estado de uma forma positiva sobre a gestão privada mais a gestão pública. Nós conseguimos ter uma gestão transparente e um relacionamento positivo perante a sociedade. Ministro, deixa eu voltar ao senhor. O senhor quer comentar? Fique à vontade. Por favor, pega aqui toma. Bom, eu não posso deixar de comentar algumas pequenas coisas em relação às PPPs, pela pouca experiência até que temos na nossa casa. E o Juan, com a sua experiência extraordinária que eu conheço, como companheiro de muitas outras oportunidades do governo e fora do governo, aqui na Fiesp, ele retratou muito bem essa questão. Mas eu diria que o que nós observamos é que a União Europeia, muito recentemente, entendeu a importância das PPPs. E, como ele disse, consultou os empresários de como fazê-las. Essas formas de PPPs ainda não estão muito bem definidas. São coisas novas para eles e mais novas para nós. Então, no Brasil, a gente não sabe ainda se a classe empresarial escolheu como melhor forma de
uma PPP, as concessões. E aí muita gente pode dizer concessão não é PPP, PPP não é concessão. Ou seja, essas definições não estão claras. A União Europeia contratou a Universidade para o aprofundamento desse conceito, dessas questões. Mas, em reuniões recentes com mais de 70 países, o que se verifica é o seguinte: nenhum país vai poder atender às demandas da sociedade sem novas formas de PPPs, ou sem novas PPPs. E no Brasil, pela experiência de seminário que nós realizamos também, para aprender um pouco mais sobre essa matéria, chegamos às seguintes conclusões: que não há uma definição. Os empresários que de fora ficam olhando essa situação entendem que as regras não estão claras, o setor de regulação precisa melhorar nesse sentido, senão os investimentos não virão e, acima de tudo, a gente precisa deixar claro para a sociedade o que é que ela entende, não como um momento ideológico, político, de que se deve fazer mais concessões ou mais PPPs. Então, eu acho que nós precisamos aprender muito e, no Brasil, o Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Minas Gerais, assim como testemunho das conclusões que tivemos nesse seminário, e o município do Rio de Janeiro são os mais avançados nessas áreas, mas ainda precisamos aprender muito, e nós também, do controle, precisamos aprender muito. Então, eu acho que é ainda um tema muito novo, mas eu diria que sem PPPs, pela observação pessoal, não vejo como nenhum Estado nacional fazer frente às demandas da sociedade do momento. Completo, por favor. Não. Você estava concluindo. Eu queria aproveitar a oportunidade de... Eu vejo tantos empresários que nós estamos recebendo no Estado de São Paulo, de que a Invest São Paulo é a nossa agência de atração de investimentos e de oportunidades. Então, eu gostaria... Nós estamos discutindo aqui projetos, burocracia, gestão. Procurem a nossa agência, aqueles empresários e empresárias que estão com projetos e iniciativa de investimentos. Nas 2 últimas semanas, nós já estaremos anunciando, já anunciamos parte de 3,2 bilhões de reais de investimentos. Enquanto nós estamos discutindo aqui dificuldades, a burocracia, nós estamos, na nossa agência, recebendo empresas que estão dispostas a investir, e dispostas e atentas ao momento cíclico do Brasil. No momento que nós estamos vivenciando, é um bom momento para fazer investimentos. E, em relação às PPPs, nós podemos, como agências, facilitar a inserção da iniciativa privada e neste processo no nosso governo. Tem bom negócio lá para fazer, então? Excelente negócio. Tem um cartãozinho de visita. Aqui é agora. Marcos, enquanto eu pego a minha parte nessa prosperidade paulistana, ou paulista, você ia fazer um comentário sobre a... São Paulo não para. Você ia fazer um comentário? Você pediu a palavra ou eu me enganei? Não, porque a próxima pergunta eu vou dirigir a você, por favor. Então, muito bem. Deixa eu te perguntar o seguinte. Dentro da visão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, onde você dirige o Departamento das Indústrias Intensivas em Mão de Obra e Recursos Naturais, o sentimento geral, você fez referência a ele, e também a responsabilidade coletiva em torno dos problemas que temos, numa visão otimista, ou até realista, se você quiser chamar de realista, o que está melhorando na área da construção, na área das ações governamentais voltadas para a área da construção? O nosso painel pretende enxergar o futuro, mas, digamos, já como coisa sendo feita, ou prestes a ser iniciada, o que você nos apontaria? Eu acho que tem uma série de medidas já adotadas pelo governo que ajudaram muito a melhorar o ambiente de negócio da construção civil, né? A começar pelo problema do crédito imobiliário, por exemplo. O crédito imobiliário, no início da década em 2002, era 2%, 2 bilhões por ano. Hoje está mais de 150. E foi feito o quê? Foi feito a questão da regulação relativa aos conflitos de contratos, porque tinha aquelas questões de contratos de financiamento que as pessoas deixavam de pagar porque estavam com uma parcela em discussão, tirou a questão só para poder ser objeto de questionamento a parte em controverso. E o pagamento dos financiamentos tinha que ser feito normalmente, né? Também se mexeu na regulação do compulsório da poupança, que disponibilizou maior recurso para financiamento, obrigou os bancos a fazer um esforço de financiamento maior,
né? Mas essas são medidas já de algum tempo Não, atrás. mas tem o RDC, que também foi uma tentativa, o regime diferenciado de contratação, que buscou dar maior agilidade e que permitiu acelerar as obras da Copa, etc. Tem agora uma medida importantíssima aí, que ela vai se implantar, porque ela precisa de um tempo de adaptação, que é o problema da concentração no ônus da matrícula, dos ônus sobre os imóveis na matrícula, para você facilitar as transações imobiliárias, compra e venda, etc., portabilidade do crédito imobiliário. Isso é uma discussão que tem 10 anos que se discute, aqui no DECONSIC mesmo. Né? Isso foi objeto já do DECONSIC aqui de propostas. E agora saiu a lei agora em 2015. Agora, vai ter 2 anos para os cartórios se adaptarem e para as pessoas também fazerem a verbação de eventuais ônus na matrícula. Mas isso vai trazer um benefício muito grande em termos de desburocratizar, reduzir custo de transação nessa área de negociações de imóveis, por exemplo. Ô Marcos, você fez referência às obras da Copa. Eu queria que o Floriano falasse rapidamente sobre isso, em seguida o ministro Cedras. Nas reuniões preparatórias aqui, eu ouvi o seguinte: olha, precisa você olhar, você foi à Copa? Fui à Copa, trabalhei na Copa, todos os jogos, tive que ir ao Brasil. E, de fato, os estádios estavam lá, os meios de acesso estavam disponíveis, mobilidade funcionou razoavelmente e tal, tudo feito no prazo que tinha que ser feito. Não no custo, sabemos disso, mas ficou claro que há uma questão legislativa, uma questão gerencial que funciona quando se quer fazer funcionar. Não sei qual é a visão do ministro Cedras do tribunal, portanto, queria que o Floriano comentasse. Quer dizer, há algo da experiência na Copa, que pelo menos no que diz respeito a prazos, foi cumprida. A Copa aconteceu, como previsto, onde previsto, que possa migrar para o mundo permanente da construção, enfim. Há alguma experiência positiva ali? Eu acho que algumas experiências positivas, como outras negativas, né? Mas acho que talvez a mensagem de mais rigor, aí, de mais validade, seja justamente ligada àquilo que nós falávamos. Por que funcionou? Porque existe uma questão que é prioridade. Obviamente, as obras da Copa passaram a ser prioritárias. E todos os procedimentos que são necessários para concluir uma obra, porque uma obra não é simplesmente assentar tijolo, etc. Existe todo um grande complexo de envolvimento de agentes, passou a ser prioritário. Ninguém queria ser aquele que tivesse segurado um processo que impediu o estádio de ficar pronto. Então, houve uma mobilização e um foco nessas obras. É óbvio que não se pode ter este foco como prioridade para todos os investimentos, porque todos são importantes quando se tira o calendário de um evento como a Copa do Mundo. O que é preciso? É trazer essa experiência de foco e de prioridade para o geral das obras. Então, Boechat, só quando a gente fala o planejamento adequado não cabe no mandato democrático, é porque ele tem que começar antes. Quer dizer, você vai executar uma obra que foi planejada no mandato anterior. Quer dizer, existe uma continuidade, o planejamento só é possível se ele for de longo prazo. Então, quando você vai planejar uma extensão de uma linha de metrô ou de uma rede de metrô, você planeja isso para 5, 10, 15 anos. E aí, as partes vão se engajando no processo. Portanto, eu acho que nós temos duas experiências, dois fatos que são relevantes. Primeiro, a burocracia, quando instada a fazê-lo no prazo, consegue fazer. Segundo, se nós planejarmos isso com pelo menos um rigor de um compromisso de passar um vexame público, como passaríamos se não tivéssemos concluído o mínimo para a Copa, nós conseguimos fazer isso andar no prazo, pelo menos, que seja razoável. É uma questão política de fundo cultural, aí sim eu concordo com tudo que é de nós todos aqui. Está claro que a gente dá mais importância à Copa do que a outras questões fundamentais que deveriam estar sendo vistas com o mesmo tipo de premência, ou até maior, né? Marcos, você quer falar? Só um comentário rápido. Eu acho que uma das coisas que poderia haver no setor público era você pagar um bônus para cada setor que faz a coisa dentro do prazo e dentro e para obras executadas no prazo e com custo previsto. Que tal puni-los quando não fazem? Não, eu acho que fica mais econômico. Também, não. E a gente vai faturar muito mais. No contrato privado, obras de infraestrutura privada no Brasil e fora, os contratos prevêem as duas coisas. Multa por atraso e bônus por terminar. Um contrato EPC privado tem essa cláusula mais há décadas. Isso no direito internacional, inclusive. Ministro Cedras, o senhor diria que o modelo Copa de trabalhar, o tribunal está feliz com que
brotou dali, sem considerar no campo, né? No campo foi um desastre, a gente sabe. Lamentavelmente, uma ferida. Dava para absorver algo no cotidiano da Constituição brasileira? Foi um aprendizado também para o tribunal muito grande, e isso exigiu do tribunal, como aqui já foi salientado, e talvez de todos os envolvidos nessa tarefa, como o PAC era um projeto muito grande e a Copa tinha prazo, então nós também nos reorganizamos internamente, contratamos um número significativo de pessoas especializadas nessa área para que pudessem acompanhar aquele momento do desenvolvimento das grandes obras. Acho que cumprimos a nossa parte, mas a verdade é que temos ainda e herdamos alguns problemas que vão... Quer dizer, aquele modelo não serve? Não, o modelo, não vou dizer que o modelo não serve, até porque ele é muito abrangente, ele envolve, como aqui já foi dito, inúmeros aspectos, mas a resposta é a seguinte: no Brasil, nós precisamos melhorar a questão das certificações de uma maneira muito ampla. Então, muitas obras feitas para a Copa do Mundo, os eventos só puderam ser realizados vindo certificações de fora, ou seja, dentro da nossa capacitação técnica, isso poderia ser ou deve ser um campo de trabalho a ser desenvolvido aqui internamente. Nós estamos no tribunal investindo já nesse início de certificações. Agora, esse é um processo longo, demorado, para que não tenhamos hoje, por exemplo, estádios que já precisam de uma reforma imediata, que ainda temos problemas com processos que foram instaurados naquela época. Enfim, nós temos ainda muitas coisas a resolver. Agora, o fato é que o desafio para esses grandes eventos também foi uma cultura muito importante para que fizéssemos agora esse novo trabalho em relação às Olimpíadas, que não é um desafio menor, não se engane. Bom, o nosso painel está chegando aí nos minutos finais, temos talvez 10, 15 minutinhos, não sei o que a coordenação vai me dizer. 5? Aqui ele não cumpre prazo, não cumpre orçamento, você quer que eu cumpra o tempo. Deixa eu dizer aqui o seguinte, acho que essa rádio vai te impregnando de maluquice, né? É o que eu digo, me pagam para enlouquecer, estou ganhando um bom dinheiro com isso, então acho que, de vez em quando, vocês têm que perdoar alguns excessos aqui, especialmente os nossos painelistas. Olha, deixa eu perguntar, ministro Cedrais, para a gente encaminhar já o encerramento dentro do tema geral que nós abordamos nesse debate, até aqui nesse painel, como livrar o setor da Constituição brasileira da burocracia, eu diria que são os entraves gerais, aquilo que dificulta, né, seu adequado funcionamento. Supondo que o senhor fosse o Harry Potter, tivesse aquela varinha maravilhosa, o senhor faria o quê de imediato? Pá, bateu, resolveu, no âmbito do TCU, não incluindo pena de morte. A atuação do tribunal sempre foi e vai continuar a ser uma ação pedagógica. Não pode ser diferente. Os órgãos de controle têm suas missões bem definidas na Constituição e nós sabemos que a nossa ação pedagógica ela é muito abrangente. Aqui nos foi dito que as consultas prévias poderiam ajudar muito. Nós estamos caminhando nessa direção, fazendo um trabalho de maneira antecipada já no processo licitatório para que muitos desses problemas sejam evitados e para que não herdemos aí os prejuízos para o erário que temos tido ao longo dos anos. Então, não há varinha mágica nesse caso. Eu acho que temos que trabalhar de uma maneira, eu diria, sintonizada com as demandas da sociedade, com o respeito que temos que ter aos serviços públicos que estão, lamentavelmente, muito degradados no Brasil. E isso está contaminando os serviços públicos que nós vemos na iniciativa privada. Isso não contribui nada para o fortalecimento da democracia, ao contrário. Então, nós queremos no tribunal ajudar a fortalecer a nossa democracia, através das nossas ações, do nosso trabalho e, acima de tudo, pensando em incorporar, nesse momento, tudo que nos for possível em relação à tecnologia da informação. Vejam só, até aqui os órgãos de controle trabalharam, eu estou voltando da reunião da INTOSAI, que é o nosso organismo superior que está dentro da ONU. E lá, até aqui, todas as técnicas utilizadas eram no sentido sempre de se fazer um controle a posteriori. O Tribunal de Contas da União está dando os primeiros passos no sentido de induzir a comunidade nacional e internacional a pensar de uma forma diferente, com o que está chegando agora, com conhecimento que há 2 anos não tínhamos em relação ao uso dos dados não estruturados, em relação à tecnologia da informação, a um governo 100% digital. O tribunal quer induzir a sociedade brasileira agora a pensar, não perder essa oportunidade, porque tenho certeza que pode se constituir
em um remédio eficaz para os males do passado, do presente e do futuro, salvo o melhor juízo. Não é, professor Sidney Santos? Então, eu acho que, salvo o melhor juízo, como de costume, com as vênias de estilo, quero dizer o seguinte, que nós entendemos que temos que avançar em relação a isso, no sentido de pensar em ajudar o desenvolvimento dos projetos de interesse da sociedade brasileira. Então, o nosso cliente é o cidadão. Nós estamos focando cada vez mais no cidadão brasileiro. Então, eu acho que é nele que nós todos devemos pensar e, acima de tudo, fazer com que o Brasil não perca esse bonde desses avanços que estão acontecendo. A humanidade começa a pensar de uma forma muito diferenciada. A revista Veja dessa semana tem uma entrevista muito interessante, porque hoje já é um consenso quase internacional. Mas aqui esse assunto ainda é meio bicho-papão, mas eu acho que está na hora da gente começar a entender que vamos ter que raciocinar não apenas sobre os dados planilhados, sobre a acumulação de conhecimento. Nós temos que pensar em usar esse conhecimento para o desenvolvimento futuro, para a incorporação dos cidadãos a esse desenvolvimento. Então é isso. Obrigado. Queiroz, faça uso da varinha. O que você implementaria no âmbito da tua atuação, do órgão ao qual que você comanda, para agilizar os processos, permitir que a construção caminhe, avance, enfim, em toda a cadeia? O que você faria de imediato se tivesse a possibilidade de fazer? Que óbice você removeria ou que você introduziria? Algo factível? Veja, a essência de qualquer investimento é o projeto. Eu acho que a primeira pergunta que nós estamos realizando na nossa agência é se a empresa está com um projeto definido. Porque, a partir do projeto, nós estamos trabalhando junto aos municípios, criando uma vocação cultural no sentido da vocação técnica de cada município. Definido o projeto, definida a empresa, nós vamos ao encontro de uma vocação natural produtiva do município. A partir dali fica tudo mais fácil, porque o prefeito quer o investimento, o Estado quer o investimento e nós somos indutores do desenvolvimento. Então, nós somos parceiro da empresa dentro do Estado em busca de solução. E há uma orientação clara do governador de facilitar qualquer entrave em relação ao investimento. Geração de renda, geração de emprego. Então, nós estamos caminhando nesse sentido. E, do ponto de vista empresarial, sempre conversando com as empresas, a questão do projeto e do business plan é determinante para o sucesso do empreendimento. Com certeza. E aí, alguma mágica possível? E claro que eu estou usando aqui a brincadeira da mágica, mas tem alguma coisa que, de repente, a gente pode... Não, eu acho que a mágica não existe. Agora, isso não tenho dúvida que é uma construção coletiva. Construção coletiva. Porque não tem um ator único na construção, seja setor privado, seja governo, que possa resolver esses problemas como um todo. Então, o que acontece? Você tem aqui, o Decosic está com um conjunto de propostas aqui nesse Constru Business. A Abramate tem propostas. A CEBIC tem propostas. Aliás, fez um estudo dizendo que a burocracia adiciona 12% no custo de um imóvel. Uma estimativa pela Busalem. A Anamaco tem propostas. Dentro do governo, você tem diversos atores que têm interface com a construção civil. O Ministério da Indústria Desenvolvimento do Comércio Exterior tem a política industrial. O Ministério das Cidades, a política habitacional e saneamento. Os ministérios setoriais de infraestrutura. Então, coordenar tudo isso não é muito simples. Eu vejo que tem na estrutura do governo federal um órgão chamado Conselho de Governo, que é presidido pela presidência, pela Presidência da República, e que tem os ministros. E que tem câmaras de gestão embaixo. Então, eu acho que essa Câmara de Gestão seria um local apropriado para reunir o setor privado, reunir as áreas de governo e buscar equacionar esse problema de governança que eu mencionei aqui no início. De ver dentro com as propostas todas que estão colocadas, o que pode ser feito, o que deve ser feito, com o objetivo de você reduzir ciclo de obra no Brasil. Eu acho que esse é o desafio central, é reduzir ciclo de obra no Brasil para destravar e deslanchar o investimento. Isso aí você pode pensar em todas as ferramentas disponíveis, PPP, por exemplo. Você tem aqui, Mauá está fazendo um chamamento de uma PPP para resolver o problema de saneamento. Eles têm um índice de perda de 46% na rede. Por quê? Porque a rede está obsoleta, eles não têm capacidade de investir. Vão fazer uma PPP com plano de investimento e com obrigação de reduzir as perdas. Precisa estruturar ações endereçadas para cada um dos problemas
mas de forma integrada, de forma negociada, articulada dentro do governo e articulada do setor privado como um todo. Pegar essas propostas e fazer uma discussão e extrair delas aquilo que pode trazer os benefícios necessários. Você quer um breve à parte? Já viu o cartão vermelho que eu levei aqui? Olha. Me dá esse cartão vermelho aqui, por favor, que eu vou mostrar para eles também. Eu vi. Eu acho que a gente não pode transferir à sociedade a responsabilidade dos agentes públicos. Nós somos agentes públicos. Nós temos o poder da transformação dentro das nossas estruturas. Então, muitas vezes, nós temos uma cultura de chamar a sociedade para tentar resolver os nossos problemas, quando a própria sociedade, só com a sua mobilização, pode transformar as nossas iniciativas. Eu acho que nós temos que mudar o indutor. Nós, agentes públicos, temos que assumir as responsabilidades da transformação. E a sociedade é vigilante daquilo que são nossos atos. Floriano. Bom, Boechat, se tivesse que fazer uma mágica, eu faria a mágica de entrar no século XIX e passar a respeitar contrato. Isso é uma mágica que está dependendo muito e dela o desenvolvimento. Respeitar contrato significa respeitar o contrato na sua elaboração. Por que os projetos são ruins, os contratos são ruins? Porque eles podiam ser mudados. E aí, pode pactuar o que for, depois a gente muda. Acreditar que o contrato vincula. Segundo, executar o contrato nos termos que está contratado, de todas as partes. Desde o privado, que não vai ter mágica para virar o contrato, até os órgãos de controle. Não dá para você contratar projeto global e fiscalizar com o preço unitário. Terceiro, o judiciário também exigir que o contrato seja cumprido. Não dá para executar um contrato, não ser pago por ele e depois demorar 10 anos para cobrar em juízo. Ou seja, se nós acreditarmos finalmente que o Brasil é um país democrático, que zela por suas instituições, nós temos que começar a zelar pela instituição mais antiga do direito moderno, que é o direito do contrato. Se nós pararmos para pensar nisso, nós vamos ter mais seriedade ao fazer, ao cumprir e ao terminar um contrato dentro das condições estabelecidas. Ministro Cedras, o tempo está estouradíssimo, e o assunto não tem nada a ver com o tema da burocracia na construção. Não vou tomar cartão vermelho, não. Não, porque esse caso aí é o Cartola. Deixa eu lhe perguntar, se a Petrobras tivesse submetida ao TCU nos mecanismos de controle, nós estaríamos com as manchetes que estamos aí? Bom, uma discussão... Curtinho, ministro. Curtinho. Se arrasta muito tempo no Supremo, bem curtinho, e, mesmo assim, o tribunal jamais abriu mão das suas prerrogativas e não abrirá mão das suas prerrogativas, Boechat. O tribunal é um guardião da Constituição. O tribunal não vai abrir mão das suas prerrogativas, vai aguardar naturalmente a decisão superior. E, até lá, nós continuamos trabalhando, até porque muito do que nós estamos tomando conhecimento são coisas que nós verificamos já em 2009. Poderiam ter sido evitadas. Poderiam ter sido evitadas. Então, é isso que nós fazemos. Nós procuramos fazer o nosso papel, se possível, de maneira preventiva. E sempre, nas nossas decisões, que são decisões colegiadas, nós temos as recomendações e nós temos as determinações. Esperamos que elas sejam cumpridas. Bom, quero agradecer ao nosso Juan Queiroz, muito obrigado, Juan, ao Marcos Otávio Oliveira Prates, ao Floriano Azevedo Marques Neto e especialmente ao ministro Haroldo Cedras pelo sacrifício pessoal que fez, poder comparecer aqui hoje, participar desse nosso primeiro painel, que é o desenvolvimento institucional e ambiente de negócios, como livrar o setor da construção brasileira da burocracia. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vem o segundo painel. Muito obrigado a todos. Bom dia. Nossos agradecimentos aos palestrantes e também ao moderador. Os convidamos para que ocupem os